Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aí iniciando a sessão número 5, onde vamos falar do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse capítulo é um capítulo muito importante que fala sobre a vida do ministro, a vida de Paulo, fala sobre a mensagem e a forma como Paulo pregou a mensagem, e fala sobre os resultados da mensagem que Paulo trouxe aos irmãos em Tessalônica. Então, bem-vindo e vamos juntos aí aprender mais um pouquinho a respeito dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Capítulo 2, nós vamos dividir em 3 etapas. Primeiro nós vamos falar do verso 1 até o verso 6, e nós vamos falar sobre a consciência do apóstolo Paulo pregando o evangelho, e nós vamos falar sobre de que forma ele pregou a esses irmãos em Tessalônica. Verso 1 a 6 diz assim, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque bem como sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Então o apóstolo Paulo, ele reflete com os irmãos a respeito da sua mensagem, a respeito da relevância da sua mensagem. Já vivenciei muitos pregadores que têm uma preocupação a respeito do impacto que a sua mensagem vai trazer no culto. E esta não era uma preocupação do apóstolo Paulo, muito pelo contrário. O apóstolo, creio eu, e vendo sobre os seus escritos, se preocupava com o impacto que a sua mensagem traria na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência tranquila. Consciência essa que não era em relação aos irmãos da igreja em Tessalônica, mas era uma consciência que existia em relação a Deus que o chamou para pregar. O apóstolo Paulo, o maior compromisso dele na palavra, nas escrituras, naquilo que ele fazia, não era com as pessoas, mas sim com Deus que o chamou. Então o apóstolo Paulo, ele cita ali que ele não tinha problema com a sua consciência. E Paulo, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que a sua mensagem era uma mensagem que estava sendo útil, que ela estava produzindo resultados entre os irmãos em Tessalônica. E isso é muito bom. É muito bom quando a gente prega e vê transformação, vê mudança de vida, vê coisas boas acontecendo na comunidade, mas não se engane. Nem sempre é assim. Nem sempre o profeta é bem recebido. Nem sempre a mensagem é aceita. Eu me lembro aqui de Jeremias, que trouxe uma palavra tão importante e não foi bem recebido. Foi maltratado, foi humilhado, foi mal falado. Né? E muitas vezes também isso vai acontecer com a gente. É fantástico, e a nossa carne, o nosso ser humano
deseja o sucesso ministerial visível. E o que devemos ter em mente é o seguinte: mesmo diante de possíveis insucessos, a nossa mensagem deve permanecer fiel. Nossa mensagem deve permanecer firme naquilo que Cristo nos entregou. Então, assim, a pregação do apóstolo Paulo era uma exposição de assuntos relevantes, que traziam mudança direta na vida e conduta das pessoas, e era uma pregação que trazia verdades sólidas e confiáveis, do tipo que, se os irmãos ouvissem e atendessem, receberiam inúmeros benefícios, talvez não nessa terra, mas com certeza na eternidade. Vamos citar alguns pontos que tornaram essa mensagem do apóstolo Paulo tão importante. Então, assim, versículo 2, ele diz assim: primeiro, havendo padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho. Na versão King James diz assim: apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar o Evangelho. O apóstolo pregou com coragem. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as tribulações que ele enfrentou, ele não arredou o pé, ele não mudou de opinião, ele não mudou o seu jeito. Depois de ser humilhado, maltratado, depois de ser surrado, ter sofrido de diversas formas, ele continuava a pregar o Evangelho com fidelidade, sem mudança, porque quem entregou o Evangelho para ele exige dele essa fidelidade. Em segundo lugar, ele esteve no meio dos irmãos com simplicidade e sinceridade. Paulo pregava um evangelho que ele mesmo vivia. Veja bem, ele não exigia das pessoas aquilo que nem ele fazia. Ele pregava o que ele vivia, ele era sincero na mensagem dele. Tem um texto em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, que diz assim: eu criei, por isso falei. O apóstolo Paulo cria, por isso pregava. O objetivo de Paulo, com relação à pregação dele, irmãos, também era sincero. Ele não esperava fama, ele não esperava sucesso, ele não esperava riqueza, ele não esperava usurpar bem dos irmãos. Não, Paulo era muito fiel. Ele era mordomo fiel daquilo que Deus havia lhe entregado. O evangelho não é nosso, o evangelho não é da igreja, o evangelho não é do bispo, o evangelho não é do apóstolo, o evangelho é de Cristo, e Cristo exige que preguemos com fidelidade, porque um dia seremos chamados a prestar contas diante de Deus de que forma que nós pregamos o evangelho. Paulo diz assim no verso 4, olha só, verso 4, versão King James. Versão King James diz assim: visto que somos homens de Deus, aprovados por ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. O apóstolo pregava para agradar a Deus, irmãos, a Deus, não a homens. O evangelho é uma mensagem que é capaz de fazer o homem mortificar a sua carne, a fim de se santificar diante de um Deus que é santo, a fim de mostrar que recebeu de Deus a salvação, a fim de mostrar aos que estão perdidos que é alguém diferente, transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo. O evangelho não é algo que nos conforta, não é algo que nos eleva, mas é algo que nos leva a nos humilhar diante de um Deus Salvador, e é algo que nos leva a ter disposição para trabalhar diante de um Deus que deu tudo o que tinha por nós. E lá no verso 5, o apóstolo Paulo diz que Deus é testemunha. Eles sabiam que o tempo todo Deus nos estava observando. E quando Deus nos observa, Ele não observa não somente o que fazemos, mas Ele observa também a forma como fazemos, ou seja, se fazemos o melhor, e Ele observa também a intenção com que fazemos, porque a nossa intenção não deve ser para ganhos próprios, para benefícios próprios,
pois o apóstolo não exigiu daquela igreja aquilo que ele tinha direito. Pelo contrário, ele deu para aquela igreja muito mais até mesmo do que ele poderia. E nós temos que entender que se compreendêssemos essa palavra, Deus está conosco todos os dias, muita coisa deixaríamos de fazer durante o nosso dia, muita coisa que não agrada a Deus. Porque a verdade, meus irmãos, é que essa palavra não desce ao nosso coração verdadeiramente. Muitos pecados deixariam de ser cometidos se tivéssemos isso na nossa consciência. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo apresentou o evangelho à igreja de Tessalônica, com uma consciência tranquila, um evangelho da verdade fiel àquele que o entregou. E ele sempre apresentou o melhor aos homens e não o que os homens queriam. Esse é o primeiro ponto desse capítulo 2. Espero que você tenha compreendido, mas que você tome isso como uma grande verdade na sua vida e nos abençoe. Divulgue a nossa escola, divulgue o nosso conteúdo, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Um grande abraço.